Olá, esse é o trabalho sobre cultura e diversidade cultural no Brasil, da disciplina de Antropologia Cultural, ministrada pelo professor Flávio Pereira. A equipe é composta por Daiane Luz dos Santos Muniz, Ricardo Barbosa Santana, Virgínia Maria de Carvalho Borges e, por mim, Júlia Marina Rocha Torquato. E nessa apresentação, eu e Virgínia ficaremos responsáveis por conduzir a exposição do conteúdo. Para começar, é importante entender que o conceito de cultura, segundo Clifford Geertz, não está ligado a algo biológico ou natural. A gente precisa entender que a cultura é uma construção social, ou seja, ela é criada a partir de relações humanas ao longo do tempo. Isso significa que ninguém nasce com cultura pronta. Nós aprendemos cultura ao longo da vida, através de convivências com outras pessoas. E essa cultura, ela envolve diversos elementos. A linguagem, que é a forma de comunicação, as instituições, a família, a escola, a religião, práticas sociais e costumes. E, além disso, ela está diretamente relacionada ao nosso comportamento humano. Por isso que ela influencia a maneira como nós pensamos, como nós sentimos e como vamos agir na sociedade. Clifford Geertz, ele apresenta uma ideia muito importante ao afirmar que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Porque essa frase quer dizer que os seres humanos conseguem construir a cultura, criando significados para suas ações, símbolos e formas de viver. No entanto, ao mesmo tempo em que nós criamos esses significados, nós também passamos a viver dentro deles. E nós podemos ficar presos a essa teia cultural, que é a nossa própria construção. Dessa forma, esse conceito de cultura orienta a maneira como interpretamos o mundo e como damos sentido às nossas experiências no dia a dia. E ele é um dos melhores conceitos porque ele traz essa visão da cultura como uma teia de significados que prende o homem e que faz ele andar segundo a sua própria ideia que ele criou. A partir dessa ideia de cultura como teia de significados, a ideia é construída não como algo individual, mas sim também como algo compartilhado entre pessoas e uma sociedade de forma hereditária. Esses significados eles são fundamentais para a convivência social. A capoeira, além disso, nós precisamos enxergar a cultura como um sistema simbólico e produção de significados, porque a análise antropológica, ela não quer buscar leis universais, como já foi falado nas atividades anteriores, nos materiais. Ela busca a interpretação de significados atribuídos pelo sujeito, ou seja, interpreta os significados que os indivíduos atribuem às suas próprias ações. E aí vem o método de descrição desse. E Geertz fala que um piscar de olhos pode ser apenas um reflexo ou um gesto intencional, como uma piscadela cúmplice. A diferença está no significado simbólico, não no movimento, que pode ser diferente para qualquer lugar do mundo. A cultura como sistema simbólico, ela pode ser entendida? Ou seja, claro que sim, porque um conjunto de símbolos e significados é o que orienta as ações humanas. O que diferencia essas duas situações, como eu falei, não é o modo em si, mas o significado simbólico atribuído a ele dentro do próprio contexto cultural. Um ponto importante da cultura também como construção social é que ela se configura como um produto nas próprias relações sociais. Isso significa que a cultura ela não é inata, ou seja, ela não vai nascer de um indivíduo, mas ela vai ser aprendida ao longo da vida por meio da socialização. Além disso, a cultura ela pode também possuir um caráter dinâmico e histórico, e ela possui, pois ela está em constante transformação de acordo com as mudanças da sociedade. Ela se forma através de elementos, linguagem, também vai permitir a comunicação e a construção de significados nas situações cotidianas, nas instituições sociais em que elas estão inseridas, na família, na escola e na religião. E aí ela se insere dentro de um contexto na sociedade. E essas práticas cotidianas envolvem hábitos, costumes e tradições, ou seja, elas estão interligadas. A gente também vai ver outro conceito quando a gente fala do papel das interações sociais, já que é por meio dessa convivência que outras pessoas e a cultura delas são modificadas. Cultura e comportamento humano também vai falar dessas diferentes sociedades, que elas podem apresentar formas distintas de pensar, agir, interpretar realidades. Por isso, não existe apenas uma forma correta de ver o mundo, mas uma pluralidade de racionalidades culturais. E vão variar de acordo com cada contexto social. Diante de tudo isso, a gente vai fazer uma reflexão muito importante. Se cada cultura consegue criar os seus próprios significados, formas de interpretar a realidade, como a gente pode compreender essa perspectiva dentro do nosso Brasil, que é um país tão diverso, com tanta miscigenação e multiculturalidade, já que ele é marcado por essa diversidade cultural, resultado dos próprios diferentes processos históricos que marcaram a nação. É justamente essa diversidade que a gente precisa analisar para abordar a formação da cultura brasileira e da sua diversidade. Diversidade cultural e formação do Brasil. Vamos entrar nessa temática, onde vai abordar alguns pontos da formação e diversidade da cultura brasileira. Trouxemos aqui um referencial teórico, que é o Darcy Ribeiro. Ele vai nos orientar a respeito do processo histórico de formação da cultura brasileira, as interações entre essas matrizes culturais, as relações de dominação, resistência e transformação cultural e o Brasil mosaico e 5 Brasis. Darcy Ribeiro
e a formação da diversidade cultural, ele tem a contribuir na defesa dos indígenas e na educação. Ele era antropólogo, educador, escritor, político, e em sua obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, 1995, que é a obra que a gente está lendo agora. Darcy Ribeiro e o Povo Brasileiro, ele vai nos orientar aqui sobre a formação de um povo novo, como se desenvolveu, o resultado dessa miscigenação cultural, a construção de uma identidade nacional, integração de diferentes matrizes culturais, e aqui ele pontua que o Brasil constituiu-se a partir da interação entre diferentes matrizes culturais, que foram elas: a indígena, que são os povos originários, a África, que é africana, né, com a introdução pelo processo de escravização, e europeia, principalmente portuguesa. Os processos históricos e dinâmicas de dominação cultural, trouxemos aqui um texto retirado da página 65, da Darcy Ribeiro, ele, abre aspas, desapossados de suas terras, escravizados em seus corpos, convertidos em bens semoventes para os usos que o Senhor lhes desse, eles eram também despojados de sua alma. Aqui se dá um processo de uma crítica, né, de denúncia, porque a dialética do senhorio, que era um mecanismo de dominação, e era uma ideologia violenta, que foi sustentada por muitos anos nessa formação do povo brasileiro, onde alguns grupos dominavam sobre outro e forçavam os povos indígenas e africanos a servir. E nesse interim, eles foram destribalizados e desfricanizados para se tornar ali um projeto de mão de obra colonial. Então, esses processos aqui que ocorrem na dinâmica de dominação cultural trouxeram um processo de descaracterização. E é onde a mistura de indígenas, africanos e europeus não foi apenas uma união de grupos, mas um choque cultural intenso que gerou uma nova etnia mestiça. E aqui o autor ele traz uma crítica sobre as dificuldades em construir a verdadeira história da formação étnica do Brasil, e pois foi majoritariamente oral e popular, porque dependia exclusivamente de alguns registros pelos colonizadores europeus. Pluralidade cultural. O Brasil é um mosaico miscigenado, um povo formado pela fusão de matrizes indígenas, africanas e europeias. Em sua obra, Ribeiro argumenta que a mistura biológica e cultural iniciada no período colonial criou uma nova matriz civilizatória, diferente de suas origens. Tal como o índio virá, que saiu à procura de Deus, declara: eu sou do seu povo, o que come farinha. Todos nós, brasileiros, podemos dizer o mesmo, somos o povo que come farinha. De pau. Darcy Ribeiro, 1995, página 246. Ao mencionar a farinha de pau, Ribeiro faz referência à farinha da mandioca, que era o alimento base da alimentação indígena, que foi adotado pelos colonizadores portugueses e, posteriormente, essencial para a sobrevivência e formação do povo brasileiro. Essa frase, ela simboliza o brasileiro como um povo mestiço na carne e no espírito, índio, negro e branco. E a farinha aqui é o elemento unificador, a marca da nossa identidade tropical. Cultura popular, carnaval, festas juninas, capoeira. Para Darcy, o carnaval, especialmente as escolas de samba, era visto por ele como a maior manifestação artística do povo brasileiro. Ele descrevia como um momento de inversão de ordem, onde a negritude e a pobreza celebram sua arte, ocupando ali um espaço público e transformando-o com alegria e criatividade. Ele foi um grande defensor das escolas de samba como expressões culturais autênticas. As festas juninas, que é tida como São João, enxergadas no contexto das celebrações populares, que representam o sincretismo cultural, combinando tradições rurais, religiosas e profanas. E são ali momentos de fortalecimento da identidade local e regional, que são fundamentais para a coesão social. A capoeira é entendida como uma das maiores expressões da resistência africana no Brasil. E ela transcende a luta ou a dança, sendo uma linguagem corporal e musical que une passado e presente, mantendo vivas as tradições dos antepassados. Então, para Ribeiro, ele via essas festas, ou essas manifestações, aliás, como fazimentos, ou seja, eram atos de criação de cultura, onde o Brasil se faz como povo original e vibrante. Eu fiz uma retirada até aqui da página 240,
A cultura popular, assentada no saber vulgar, da transmissão oral, embora se dividisse em componentes rurais e urbanos, era unificada por um corpo comum de compreensões, valores e tradições de que todos participavam e que se expressavam no folclore, nas crenças, no artesanato, nos costumes e nas instituições que regulavam a convivência e o trabalho. Então, para Ribeiro, essas manifestações ocorriam como uma luta pela construção da identidade nacional contra a opressão e a padronização dos colonizadores. Pluralidade cultural, o Brasil é um mosaico cultural, os 5 Brasis. Vamos aqui agora desenvolver, entender um pouco mais sobre o Brasil caboclo, Brasil sertanejo, Brasil crioulo, Brasil caipira e Brasil sulino. As tipologias regionais do Brasil, Brasil caboclo, ele fica situado na Amazônia e é baseado na miscigenação de brancos e indígenas, com modo de vida voltado para o extrativismo e adaptação ao meio ambiente amazônico. O Brasil sertanejo, ele é formado no interior nordestino, e caracterizado pela pecuária, pela existência, a seca, e por uma cultura que mistura raízes portuguesas e indígenas, vivendo muitas das vezes em terras de favor. E a gente vai ter mais na frente também aqui o Brasil crioulo, que fica localizado na região no Nordeste, foi moldado pelos engenhos de açúcar e pela intensa presença de escravizados africanos, resultando em uma cultura afro-marcante. Vamos aqui estar vendo o Brasil caipira. Ele é centrado na Paulistânia e áreas vizinhas de São Paulo e originou-se do bandeiratismo e da mistura de brancos com indígenas, que a gente vai ter aqui o mamelucos, focado na agricultura de subsistência e com forte caipirismo. Vamos ter também o Brasil sulino, que ele fica caracterizado pela ocupação europeia tardia, os climas são mais temperados e a cultura do gaúcho com influência de imigrantes e criação de gado, apresentando características próprias distintas das demais regiões. Fica na região sul do Brasil e é a partir dos fluxos migratórios europeus, que ocorreram ali no século XIX e no século XX, e essa configuração sociocultural caracteriza pela influência de modelos europeus de organização social e produtiva, bem como pela preservação de tradições culturais e pela construção de identidades regionais específicas. Indo para as nossas considerações finais, diante de tudo que foi apresentado, é possível compreender que a cultura brasileira ela não pode ser vista como algo único ou homogêneo na nossa sociedade, porque ela é resultado de longos processos históricos, marcados por interações, povos diferentes, indígenas, africanos, europeus, fora outros povos que contribuíram para a formação da nossa sociedade, rica e diversa em diversos significados e diversas teias que esse povo todo teceu. Então essa diversidade cultural, ela se manifesta dentro das tradições, costumes, as expressões artísticas e as formas de viver presentes em todas as regiões do nosso país. Por isso, o Brasil ele tem que ser entendido como esse grande mosaico cultural, composto por múltiplas identidades e, além disso, dentro de um contexto de globalização, é fundamental valorizar e preservar essas especificidades culturais, para a gente evitar processos de padronização que vão apagar a riqueza das nossas diferenças. Por isso, nós precisamos reconhecer e respeitar essa diversidade, porque ela é essencial para fortalecer a nossa identidade nacional de brasileiros e compreender o Brasil em toda a sua complexidade. Para finalizar, eu queria trazer um texto da música Amazônia nas Cores do Brasil, de uma expressão cultural do Boi Caprichoso, que representa muito bem a riqueza do nosso país. E ela diz assim: esse país de amor e paixão é a terra do folclore que faz o mundo balançar. Essa citação ela só reforça a ideia de que o Brasil é um país marcado pela diversidade, pela cultura popular e pela força das suas tradições, e que ele não precisa ser globalizado ou padronizado, porque ele tem muitas teias dentro dele mesmo. E é justamente essa pluralidade que torna a cultura brasileira tão única e reconhecida no mundo inteiro. Muito obrigada.